Então, vamos começar a nossa live. Essa semana eu recebi várias perguntas nas caixinhas de perguntas e teve uma que me chamou a atenção, que ela perguntava assim: como eliminar os débitos, com o salário menor do que os gastos? E aí a resposta, a caixinha de perguntas, a gente tem um tempo rapidinho para a resposta e eu disse: não vai eliminar. E realmente não vai eliminar, mas como eu achei que o assunto é muito importante e infelizmente muito comum, eu resolvi fazer uma live para poder ajudar as pessoas a entenderem essa dinâmica do ganhar menos do que o que gasta, o impacto disso, e dar alguns caminhos para as pessoas começarem a sair disso, de que isso aí é uma situação de atoleiro. Porque se você ganha menos do que você gasta, aquela dívida, vai aumentando mês a mês e não sai daquilo nunca. Então, quando a gente tem uma situação dessa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de comprar. É comprar somente o essencial. E aí, quando a gente para de comprar, a gente tem que sentar e analisar os gastos. Gente, mas não é analisar de cabeça, não. É tanto de aluguel, tanto... Não. É anotar no maior nível de detalhe que você puder. É anotar aquilo ali no centavo. Então, é abrir a fratura. É abrir a fatura do cartão de crédito dos últimos 3 ou 6 meses, a depender de quanto tempo você está nesse atoleiro. Então, já que a situação é grave, abre a fatura do cartão de crédito dos últimos 6 meses. Item por item, o que é isso aqui, o que é isso aqui, o que é isso aqui, o que é isso aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas despesas invisíveis, que são aquelas assinaturas, seguro, que são coisas pequenas, mas quando soma, tem um valor significativo dentro da fatura do cartão. Então, fazer isso para todos os cartões, quem tem mais de um. Quem tem mais de um tem que fazer isso para todos os cartões. Então, o primeiro passo, parar de comprar. Segundo passo, é esquadrinhar a sua dívida. Fatura do cartão de crédito, a sua conta bancária. A gente compra as coisas no débito e vai comprando, não vê onde o dinheiro vai, gente. Não vê. Então, assim, você tem que entender qual é a tua despesa. Porque você só consegue corrigir o que você conhece. Então, parou de comprar, vai comprar naquele mês só o essencial, basicamente comida e remédio, não compra mais nada. Mas tem um aniversário para ele, não vai, porque quem está numa situação de atoleiro, tem que entender que vai passar por um período de cinto apertado e aprender a dizer não, certo? Então, primeira coisa, como eu falei, para de comprar, esquadrinhar a sua despesa. Tudo que você paga todos os meses, você precisa saber para onde está indo o seu dinheiro. Ao mesmo tempo, você vai quantificar os seus débitos. O que é quantificar esses débitos? É você somar o débito do cartão de crédito com o débito do empréstimo do banco, com o débito do empréstimo do parente. Você vai somar tudo isso, porque você precisa saber o tamanho da sua dívida para poder traçar uma estratégia para sair do atoleiro. Por quê, Fátima? Porque, gente, a estratégia para quem está devendo 2 mil é uma, a estratégia para quem está devendo 20 mil é outra, para quem está devendo 50 mil é outra, certo? Então, qual é o tamanho do débito que você tem? Eu devo, 15 mil reais, tá? Quanto você ganha, Quanto chega de dinheiro na tua casa todos os meses, Então aí você já tem o seu gasto, mensal, a média do seu gasto mensal. Você já fez um detalhamento desse gasto para ver o que você vai tirar de imediato, O que você vai tirar de imediato? As coisas, as despesas invisíveis. Aquele seguro que você tem que você não sabe, aquela assinatura que você tem que não sabe,
né? Mas que você botou lá atrás com renovação automática, tá ali, tá comendo dinheiro. Você vai negociar com o seu cartão de crédito para tirar a anuidade, né? E aí eu vou dizer, negociação funciona, principalmente quem está endividado normalmente tem uma despesa alta de cartão de crédito. E aí você consegue, né, baixar essa anuidade e às vezes retirar a anuidade. É uma das coisas que eu falo, por exemplo, as minhas compras hoje são todas concentradas em um cartão só. Por quê? Porque com a fatura mais alta, porque eu concentro tudo ali, eu negocio uma anuidade que seria cara, a minha anuidade sai de graça. Então é importante isso. Então concentra tudo num cartão só, né? Vamos tentar concentrar essas dívidas. Pronto. Conseguiu ver o tamanho do rombo, né? Conseguiu se livrar de tudo que era supérfluo. E aí a gente vai enxergar se você precisa de uma adequação de estilo de vida ou de padrão de vida, né? Fátima, qual que é a diferença? É diferente, sim. E é uma diferença que é muito importante você ter o entendimento disso. Então você é uma pessoa que ganha um valor X e sua despesa é maior, mas porque você é uma pessoa que você tem uma despesa alta, por exemplo, de iFood, você tem uma despesa alta, você come mais na rua, você trabalha na rua, come mais na rua do que em casa, ou você tem gasta muito de Uber. Então todas essas questões, você vai muito pra balada, né? Gosta muito de festa, né? Gosta, a pessoa assim, como eu já fui, graças a Deus, gente, tem cura, viu? Tem cura, eu já tive quase 80 pares de sapato, então tem cura. Então você é aquela pessoa que você gosta muito de comprar. Então, isso é uma coisa que é um estilo de vida, né? Ah, o seu gasto com 4, 5 meses de esforço, de economia, você consegue, né, eliminar, sair do atoleiro, né, pagar os débitos e equilibrar as contas mensais. Gente, sem equilibrar a conta mensal, a gente não vai para lugar nenhum. Então, vão ser meses realmente de dizer não. E a gente tem que aprender a dizer não. Eu costumo dizer o seguinte: eu sou uma pessoa que eu prefiro tomar a decisão de cortar na carne enquanto eu ainda posso escolher em que carne eu vou cortar. O que é que eu quero dizer com isso? A gente está lá no atoleiro da dívida. Então, chega um ponto que eu digo assim, eu vou ter que cortar alguma coisa. Então, eu escolho, eu vou cortar isso, isso, isso e isso, eu vou mudar isso, isso, isso e isso. Porque pode chegar um tempo que o banco vai cortar para você. E tenha certeza que ele não vai cortar no que você entende que seria o mais dispensável. E sempre vai ser no momento ruim. Então, se você está numa situação de endividamento, você precisa entender agora, que você precisa mudar de estilo de vida. Certo? Mas, Fátima, olha, eu já abri mão dessas coisas, já abri mão da balada e ainda assim a minha despesa é maior do que a minha receita. Ou seja, eu ganho, sei lá, um exemplo, 2.000 e a minha despesa é de 2.500, 3.000 reais por mês. Aí você vai ter que entender, e aí eu digo, é uma coisa que tem que ser negociada com a família tem que participar dessa negociação e entender que vai cortar na carne de todo mundo, né? Porque muitas vezes os pais se sacrificam para manter o padrão de vida das crianças. Não pode. Chegam num ponto que não pode, gente. É difícil? É. Mas é como eu falei, é melhor enquanto isso pode ser escolhido do que no momento que seja por falta de escolha. Então tem que ter esse entendimento. Então, para quem está chegando agora, essa foi uma pergunta da minha caixinha de perguntas: como eliminar os débitos se o salário é menor do que os gastos. Então, passo 1,
parar de comprar. Passo 2, esquadrinhar a sua despesa inteira de faturas de cartão de crédito, de conta bancária, de tudo. Onde é que esse dinheiro está indo para o ralo? Fechar essas torneiras, certo? Olhar naquele reflexo do seu gasto, o seu estilo de vida. Ainda assim, a sua despesa é maior do que a sua receita, bom, aí tem que se fazer mudanças estruturais na vida desta família, que é a adequação do padrão de vida, não é estilo de vida, né? Padrão de vida. O padrão de vida, a gente precisa mexer em coisas que são muito difíceis da gente mexer de vez em quando, mas tem que ser feito. Por que tem que ser feito? Porque senão a bola de neve vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. E vai chegar um dia que você vai estar completamente quebrado, né? Ontem eu estava falando com um mentorado meu a respeito de um outro mentorado que eu terminei encerrando, porque é uma pessoa que ele não aceita mexer no padrão de vida dele. Ele tem um salário muito bom, né? Na ordem de mais de 10 mil reais, quase 15 mil reais, mas o padrão de vida dele consome 20 mil. E ele não entende que ele precisa mudar o padrão de vida. Fátima, o que é esse padrão de vida que precisa ser mudado? São aquelas despesas que eu chamo de... O Ben-Zura eu chamo de meta, né? Eu chamo de tema, porque tem que temer mesmo, né? Então, primeira coisa, transporte. Gente, quem tá argolado não vai poder estar desfilando carro novo, né? Então ou eu vejo essa situação mesmo dessa família que eu falei, estavam argolados, mas tinham 2 carros, sem necessidade. Eu digo, o banco vai tomar os 2, vai ficar sem nenhum. Mas enfim, então você tem que ver o seu modal de transporte, né? Você tem que procurar ter o transporte mais barato. E gente, não adianta vender o carro para andar de Uber, certo? Não adianta vender o carro para andar de Uber. Então, se você tem um carro que consome, o carro é uma família, né? Que vai estar lá consumindo manutenção, combustível, seguro, enfim, impostos. Então, você tem que pensar na possibilidade de levar um tempo sem carro. A não ser que este carro possa virar gerador de receita para sua casa. Porque aí é uma opção. É você fazer um Uber, é você fazer entrega de Mercado Livre. Então, ou você usa esse carro para capitalizar a tua família, né? Ou você vai se desfazer desse carro, a depender da sua real necessidade, comprar um carro mais barato e já usar esse dinheiro para amortizar uma parte das dívidas. Aproveita agora, de carro usado está bem valorizado, certo? Então, ou você vai botar esse veículo para capitalizar para você, ou enquanto ele for somente uma fonte de despesa, você vai ter que ou adequar o carro por um de menor valor, ou ficar um tempo sem carro. Ai, Fátima, eu não posso porque eu trabalho e levo o filho na escola. Tá, faz as contas. Faz as contas. Será que botar o filho no transporte e você ir de ônibus não é mais barato que a manutenção do carro? Será que no teu trajeto de ônibus não dá para levar o filho na escola, saindo meia horinha mais cedo? Gente, quando a gente está falando de momento atoleiro da vida, é momento de sacrifício mesmo. É momento de sacrifício mesmo, certo? Então a primeira coisa que a gente vai adequar é essa questão do transporte, né? Ou você bota o carro para fazer dinheiro para você, ou você vende o carro, né? Para poder se reestruturar. Quem sabe amanhã você não vai comprar um carro melhor. Mas neste momento em que há um desequilíbrio grande, já fez de tudo, já cortou o supérfluo e continua um desequilíbrio grande, tem que cortar na carne, gente, não tem jeito. Aí a segunda coisa, e essa dói, e dói muito, que é a escola, né? É o do tema, né? É a escola. E aí a gente tem que ter muito critério nisso, porque a gente quer dar o melhor para os nossos filhos sempre, né? A gente tira da nossa comida para dar para eles. Mas é o que eu falo, é melhor você fazer enquanto você pode negociar e escolher.
Não pode a criança, de uma hora para outra, na surpresa, sair de uma escola top para uma escola pública. Então, de repente você pode tirar essa criança que está na escola mais cara e colocar numa escola de bairro boa, mas que com custo muito mais baixo. Ah, porque não vai ter natação, balé, blá blá blá. Gente, a não ser que a sua criança, você já tenha identificado realmente um talento muito específico para aquela área. Não, ele nasceu para ser um atleta, nasceu para ser uma bailarina. Se ele faz aquilo, né, meio como, vou dizer diversão, mas como um hobby, então, me desculpe, nesse momento é hora de cortar. Então, a primeira letra é o T do transporte, o segundo é o E da escola. Ninguém quer tirar o filho para botar na escola menor. Mas como eu falo, é melhor você negociar com eles. Olha, você vai para uma escola menor agora, vai para uma escola de bairro, que é uma escola boa e que talvez aí já elimine o problema do transporte, a depender de onde você more. Você pode até levar essa criança a pé para a escola, né? Então, a escola é o segundo item, né, extremamente importante do padrão de vida. O outro item, gente, é o M, da moradia. Se você não tem condição de pagar as suas contas, a probabilidade de que você esteja morando num lugar além das suas possibilidades é grande. Ai, Fátima, a minha casa é própria, tá quitada? Não, então não é tua, é do banco, certo? Ah, mas eu gosto daqui, tá? E eu gosto de boleto quitado, né? Eu gosto de conta paga, eu gosto de conta no azul. Então isso é uma coisa importante. E aí eu vou dizer para vocês que às vezes mudar de bairro não é a solução. Eu tive um cliente que teve uma solução fantástica porque ele mudou de cidade. Então o que acontece? Só o marido trabalhava, a esposa não trabalhava e tinham 2 filhos pequenos. E aí o que aconteceu? Foi muito interessante a escolha deles, porque quando você para e analisa aquilo ali, né? Então o que ele fez? Ele, em vez de abrir mão do carro, né, ele botou a família morando na cidade vizinha, que era uma cidade assim, com um custo de vida muito mais baixo mesmo. Então assim, se ele pagava, né, 2 mil reais de escola da criança, começou a pagar 800, né, por uma escola boa, porque o padrão da cidade era outro. E ele ia e voltava todos os dias. Então, nesse caso, ele não abriu mão lá do T do carro, do transporte, né? Por quê? Porque quando ele enxergou as possibilidades dele, o que ele fez? Ele alugou a casa dele da cidade onde ele morava, na cidade maior. Com o dinheiro, ele alugou uma casa menor, inclusive, numa cidade mais barata, então ele já teve um ganho, né? Existe um risco nisso, existe um risco grande nisso, isso foi conversado, né? Amanhã, se essa casa dele desalugar, ele vai ter a despesa de lá, não vai ter a receita de cá. Mas é o tempo que eles já estão começando a se reestruturar. Então, ele mudou de cidade. Porque às vezes se você mora numa cidade com uma cidade cara, você muda de um bairro para o outro, não vai mudar muita coisa. A economia, o transtorno frente à economia, o transtorno de morar mais longe, tal, não vai adiantar. Então eu estou trazendo para vocês que assim, a partir do momento que você consegue conhecer a sua situação financeira, você tem ideias que você nem pensava antes. Então nesse caso dessa família, a gente estava pensando nisso e tal, eles tinham um carro bom, vendeu o carro e ele disse, não, vamos pensar aqui. E a família adorou, né? Porque não mudou muito o padrão de vida, eles continuaram na escola boa. E o pai teve uma certa parcela de sacrifício de ir e voltar, né? Quem sabe até depois ele não consegue um emprego lá na cidade e fica morando numa cidade menor, com uma qualidade de vida melhor, enfim. Então, a gente falou, né, do tema, né, do transporte, da escola, o M, que é a moradia, né, e é uma despesa grande, gente, uma despesa grande, e o A, que é a alimentação, né, esse aí eu mudo por último, porque na verdade, o impacto dele, se você já fez os cortes anteriores,
né, o impacto dele não é tão grande, né? Mas se a família está realmente numa situação de atoleiro, né, não vai comprar batata frita, né, não vai comprar uma série de coisas, né, da alimentação, né, não vai comprar no supermercado top, vai comprar no mercadinho de bairro, que é bem mais barato. Inclusive, se você tiver o dinheiro na mão, ainda tem um poder de barganha maior. Então, esses são os 4 pontos, né, que são do cortar na carne, né, que é o transporte, a escola, a moradia e a alimentação. Feito esse ajuste, gente, não tem como, a não ser que Deus livre, fique desempregado, né, você se manter numa situação de despesa maior que a receita. A não ser que, é o que eu falo muitas vezes para meus clientes de planejamento de vida, você tem que ser sincero. Não adianta você trocar 6 por meia dúzia. Você tira o filho de uma escola que custa R$1.500, bota numa de R$1.400. Não vai mudar. Aí só vai ser um transtorno para a criança que mudou de escola sem necessidade. Certo? Salário menor que a despesa requer medidas drásticas. Certo? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nesse processo, você pode até descobrir que você tem talentos para fazer o outro lado da moeda. O primeiro lado da moeda é você diminuir a despesa. O outro lado da moeda é você aumentar a receita. Essa é a boa notícia. Você pode aumentar a receita. Ai, Fátima, como? Gente, existe um leque enorme de possibilidades. Ah, mas o povo ganha dinheiro na internet, eu não sei fazer nada na internet. Cara, sabe fazer bolo? Sabe fazer bolo de pote? Né? Tem gente sustentando a vida com bolo de pote. Na minha adolescência... Na adolescência não, mentira, eu já tava... Não, na adolescência. Antes de entrar na faculdade, eu tinha um vizinho. Ele morava em Salvador, ele trabalhava no polo petroquímico, tinha um salário muito bom, era engenheiro, e já tinha, assim, bem quase 50 anos, e um belo dia ele se viu desempregado. Era ele, a esposa que nunca trabalhou, e uma filha. E aí ele botou a mão na cabeça, assim, o que que eu faço? A filha dele era mais ou menos a idade do meu irmão, então uns 8 anos mais nova do que eu. Então eu devia ter uns 17, né? Façam aí a conta. E o que ele fez? Ele descobriu um talento que ele não sabia que tinha. Ele começou a dar aula. Ele, engenheiro, começou a dar aula de matemática e física. E aí, eu digo assim, não é sorte, né? É Deus. Deus percebeu o empenho dele de não deixar a peteca cair. E ele foi honrado pelo seguinte: um dos alunos dele passou em primeiro lugar na seleção do Colégio Militar de Salvador naquele ano. E aí você pode imaginar que nos anos seguintes não tinha vaga para estudar com ele. E ele terminou vivendo daquilo, né, para sempre. Ele viveu de dar aula para sempre. Então, às vezes, o momento da adversidade faz com que você descubra talentos que você não sabia que tinha. Então, é aquela pessoa que se descobre professor, é aquela pessoa que se descobre cozinheira. Tem 2 semanas eu estava falando com uma colega do escoteiro, não foi nem uma situação de necessidade. Ela começou a fazer de brincadeira, brownie, né? Então, isso tomou um vulto. Ela é uma pessoa aposentada, tem uma condição que ela disse, meu Deus, eu vou ter que largar outras coisas porque as encomendas estão chegando. Então, gente, se diminuir a despesa, né, é o ponto, entre aspas, ruim, que na verdade não é tão ruim, que você vai descobrir que você consegue viver com bem menos do que você tem, e isso é libertador. Isso é libertador, né? Mas ao mesmo tempo você pode descobrir em você possibilidades, talentos, né, criatividade que você nunca pensou na vida que você tivesse. E isso é mágico. Isso é mágico. Teve um determinado período da minha vida, eu não estava com a despesa maior do que a receita, graças a Deus, nunca estive. Mas foi quando eu comprei o apartamento em Aracaju. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, se naquela época eu tivesse conhecimento de economia que eu tenho hoje, eu não teria comprado, né? Mas essa história é para outra live. Eu fiquei com a despesa, o primeiro ano, uma despesa muito grande. Então a gente começou a diminuir
né, as saídas em casa, que a gente sempre ou pedia comida e tal, já vamos dar uma apertada no cinto dessa despesa específica, porque não era algo com impacto tão grande no orçamento, mas houve uma prestação maior. E aí foi bem interessante, que eu comecei, todo final de semana a gente comia pizza. Aí eu comecei a fazer pizza, achei uma receita de pizza massa e comecei a fazer pizza em casa. Eu não vendi pizza, né, mas todo sábado, todo final de semana eu fazia pizza em casa. E foi muito interessante, porque hoje, aí depois, né, o apartamento quitado, tá, beleza? E até hoje o meu filho e meus sobrinhos pedem, mas nunca mais você fez pizza. Aí eu peço pizza em casa, eu digo, mas nunca mais você fez pizza. Como assim, a tua é mais gostosa do que essa, né? Então talvez se eu tivesse numa situação de atoleiro, oi, boa tarde, Thay. Se eu tivesse numa situação de atoleiro e tivesse feito pizza para vender, talvez fosse, uma solução para minha vida. Então assim, gente, existem milhões de possibilidades. Eu tenho um amigo, trabalhou comigo há muito tempo, ele é engenheiro também, e em determinado momento ele ficou desempregado também, a esposa dele também não trabalhava, era uma pessoa que não tinha nem estudado muito, uma pessoa muito querida, e quando ele se viu desempregado, né, com 2 filhos e a esposa para sustentar, o que ela fazia? Ela cozinhava muito bem, ela fazia sanduíche natural e ele ia vender na praia, engenheiro, né? Então nada impede que qualquer um que está nessa situação de atoleiro vai fazer um bico como garçom, garçonete, né? Vai fazer qualquer coisa. O problema é que as pessoas no Brasil, infelizmente, a gente tem trabalhos que envergonham. Eu nunca vi isso na minha vida, né? Nenhum trabalho lícito pode trazer vergonha, pelo contrário, tem que trazer orgulho, né? Tem que trazer orgulho. Então não tem vergonha em você estar numa festa servindo, fazendo um bico para botar dinheiro em casa. Não tem vergonha em você estar fazendo um Uber, né? Não tem vergonha nenhuma em trabalhar. Vergonha é dever. Vergonha é dever. Certo? Vergonha é roubar, né? Mas qualquer trabalho é bom sempre. Não existe nenhuma possibilidade de eu me sentir envergonhada se um dia eu precisar fazer uma faxina para viver. Provavelmente eu não vou ganhar muito, porque eu não sou boa de fazer faxina não. Mas eu passo roupa que é uma beleza, viu? E eu sei cozinhar. Então, olha, eu passo uma camisa social que acho que um dia eu vou começar a cobrar por isso, né? Só que eu passo as minhas, não tem de quem cobrar, mas enfim, né? Nenhum trabalho é vergonha, exatamente. E a necessidade é um grande impulsionador, tá? Eu costumo dizer que a necessidade é a mãe da criatividade, né? Então, é pegar o tempo livre e botar dinheiro em casa, né? Como? Mas eu já trabalho o dia todo, eu já chego cansada, beleza. Mas é um momento de fundo de poço. É um momento de lamaçal, e nesse momento de lamaçal, sacrifícios terão que ser feitos. Você fala em sacrifício, eu lembro de uma outra, eu vou contando história, viu? Contando histórias são reais. Eu tenho uma grande amiga, trabalhou comigo há muito tempo. E o marido dela era gerente do Banco do Brasil, é uma pessoa que ela não precisava, né? Ela trabalhava o dia todo e nós morávamos no interiorzão da Bahia, no meio do nada. E ela, à noite, ela pegava um ônibus, que era um ônibus já fretado, né? E ela ia pra Feira de Santana fazer faculdade, chegava em casa às 1 da manhã. Né? Às 5 da manhã, ela já estava acordada para pegar o ônibus que levava a gente para a empresa. E ela tinha 2 filhos. Então, assim, toda vez... mas eu tô cansada. Cara, é cansado mesmo. Vai ter dias que a gente vai ter que fazer cansado. Não tem jeito. Né? Vai fazer cansado mesmo. Mas é simples. É diminuir a despesa e aumentar a receita. E acabou. Não tem fórmula mágica. A matemática, ela não vai se dobrar à sua vontade. Né? É simples, é uma conta T bonitinha, despesa, receita. A receita tem que ser maior do que a despesa. E aí você vai ter que pensar em constituir a sua reserva de emergência. Ai, Fátima, você é louca? Eu tô devendo fazer reserva de emergência. É aí que você tem que fazer. Porque você já tá no fundo do poço, já tá lá no atoleiro. E aí você não tem nenhuma reserva de emergência. Aí Deus livre, né? Um filho doente de um remédio de R$500 vai tirar de onde?
Ah, eu só tenho 200 na reserva, já é menos 300, já é menos 200 para providenciar. Então a gente tem que entender que a gente tem que guardar sim. Não importa o quanto você ganha, você tem que guardar uma parte. É uma parte do teu futuro, é uma parte da tua reserva de emergência, né? É uma parte que vai mais para frente, saiu da toleira, investir. Então isso é muito importante. E outra coisa que eu vou falar para vocês agora, que é prestem muita atenção nisso, em relação à negociação de dívida. A pior besteira que você vai fazer na sua vida é pegar um empréstimo para pagar todas as suas dívidas. Isso aí você não vai fazer. Ah, não vai, porque você vai terminar pagando o juro mais alto. Certo? Então, segura a onda. Se você fizer o que eu estou dizendo para você, né, de cortar as despesas lá, como eu já falei, as despesas tema, mudou tua vida. Né? Mas não se endivida mais. A não ser que, né, você esteja pagando um empréstimo com o juro na ordem de 1% e algum insano ele ofereça de 0,5%. Aí vale a pena. Mas com a taxa Selic subindo para 12%, Fátima, eu não sei nem o que é taxa Selic, tem que saber. Tem que saber. Porque todo mundo que tem alguma coisa financiada tem que saber o que é uma taxa Selic. Né? Tem que saber. Tem que começar a entender. Né? O conhecimento, gente, é libertador. O conhecimento é libertador. Então, veja quanto que está sendo cobrada a tua taxa de juros, porque o que acontece? Se você não presta atenção nisso, você tem lá 3 despesas, 3 débitos que você está pagando na ordem de, sei lá, 1,5%. Né? Só que agora a Selic está mais alta. Aí você vai fazer um empréstimo, você não vai conseguir 1,5%. Você vai pegar um empréstimo mais caro para pagar o mais barato. Então essas coisas você tem que olhar onde é que você está se metendo. Né? Outra coisa, cheque especial. Gente, esqueça que esse trem existe. O juro do cheque especial é o juro mais absurdo que tem na vida. A primeira coisa, na verdade, assim, tá? Não é nem pra ter. Não é pra ter limite de cheque especial, não precisa. Ai, Fátima, mas se eu tiver uma urgência, tem sua reserva de emergência. Ah, mas eu ainda não tenho. Você tem um cartão de crédito que vai estar vazio porque você tá pagando suas contas. Você parou de comprar. Para de comprar. Teve uma pergunta na caixinha essa semana. Ah, o cartão de crédito é o vilão? Não, ele é a vítima do seu consumo compulsivo. O vilão é você que não sabe se controlar. Então, para essas coisas tem cartão de crédito. Porque o juro do cheque especial, gente, é irreal. É real. E agora com a Selic lá em cima, ele já é, né, 1000 vezes mais caro do que a Selic. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Certo? Encerra o cheque especial, pega essa dívida e negocia no banco. Né? Uma coisa que eu vou dizer pra vocês. Fatura de cartão de crédito, cheque especial, Aprendi isso com o Ben Zurel, que é um consultor financeiro maravilhoso. E a gente tem que dar o crédito, né, de quem ensinou pra gente. Enquanto você estiver pagando, o banco não negocia com você. Por quê? Você está pagando o mínimo. Para ele tá ótimo. Ele ganhando juros. Ele ganhando juros. Né? Então assim, pare de pagar. E o banco vai lhe chamar para negociar. Ai, Fátima, mas o meu nome vai ficar sujo. Graças a Deus que você para de fazer besteira. O nome sujo, gente, vocês têm que entender isso, que é uma proteção contra você mesmo, de você contra você. No momento que o nome fica sujo, né, seu crédito acaba, você vai ter que se virar com o que você tem. E isso é maravilhoso. É maravilhoso. Certo? Então, tem que parar. Né? Tem que deixar o cartão de crédito num lugar bem difícil para você só ir subir, escalar lá no telhado da casa para pegar ele se realmente houver uma necessidade. Ah, vai ser isso a vida toda? Não, mas vai ser até você sair do atoleiro. Porque despesa maior que receita é atoleiro. Certo? Uma coisa importante. O banco, se o seu débito é do exercício passado, esqueça esse juro abusivo que ele tá cobrando. Né? Porque ele encerrou ali, ele já deu como perdido. Então, toda negociação que você fizer para ele é lucro.
Fátima, você está dizendo para eu virar o ano devendo? Não. Eu estou dizendo que se já virou o ano, né? Que se já virou o ano, você vai e negocia bem melhor, porque aquele exercício fiscal dele já acabou. Aquele dinheiro que você não pagou, ele já perdeu o Playboy. E aí, você tem uma dívida de 1.000. Quando o banco lhe apresenta essa dívida, você está devendo 12.000. Né? E aí você fica doido. Não fica doido. É maluquice do banco, você não vai pagar isso. Senta e negocia. Essa minha dívida é de 1.000, não vou pagar 12.000. Ah, mas teu nome vai ficar sujo. Deixa ficar sujo. Ficar sujo é bom. Quando você está devendo, ficar sujo é bom. Porque você para de dever. Então, acorda para a vida. Acorda, Alice, vida real. A matemática não vai se dobrar às suas vontades. Vocês têm que aprender a separar na vida de vocês o que é desejo do que é necessidade. Necessidade é casa, comida, é água, é energia. Isso é necessidade, o resto é desejo. Né? Internet, porque às vezes a gente precisa trabalhar, mas não precisa estudar. Então precisa ter a tal da internet. Né? Mas assim, vocês têm que se situar. Se você tem a despesa maior do que a receita, é atoleiro, é medida extrema mesmo. Senta no banco, não vou pagar. Minha dívida era de 1.000, por que eu vou pagar 12.000? Vou pagar 8.000. Ah, a senhora paga, eu não vou pagar 8 não. Vou pagar. Aí você vai ver, claro, né, alguma coisa que seja razoável naquele tempo, naquele período que você está devendo. Agora, volto a dizer, ó, mudou o exercício, senta e negocia, ó, de queixo erguido, porque ali o que você negociar para o banco é lucro. Né? Ah, e o nome sujo, um dia vai limpar. Né? Um dia vai limpar. Por quê? Porque se você assistiu desde o início, você já cortou supérfluos, você já esquadrinhou a sua conta, né, bancária toda, você já viu onde é que seu dinheiro está indo, qual é o atoleiro que você está enfiando seu dinheiro, né? Você já cortou todas as despesas invisíveis, você já fez a sua adequação de estilo de vida, né? Se foi necessário, você já fez sua adequação de padrão de vida, você já mudou tudo, né? Já ajustou a questão, já vendeu o carro, comprou mais barato, já botou os meninos na escola de bairro, né? Já foi morar num bairro onde tudo é mais barato, mais perto para você, não é verdade? Já parou de tomar aquele iogurte mais caro, tá tomando mais barato, beleza, você já fez tudo isso, gente, já tá saindo do atoleiro. Então, mais cedo ou mais tarde, né, você vai poder ter um padrão de consumo outro. Eu não vou dizer que você vai voltar ao que era antes, porque você não vai voltar. Graças a Deus, que você vai entender que você pode viver com menos. Né? Você vai entender que você não precisa levar teu filho no McDonald's toda semana. Né? Porque com certeza ele vai gostar muito mais de um piquenique feito na sala de casa. E eu falo isso por experiência própria. Né? Você vai entender que você não precisa dar presentes caros para seus filhos, mas você precisa fazer coisas com eles para criar lembranças. Né? Por que meu filho até hoje me cobra tanto da pizza? Porque ele fazia a pizza comigo. Ele gostava de abrir a pizza. Ele pequenininho mal alcançava a bancada, né? Mas ele gostava de abrir a pizza. Na primeira vez que a gente fez, meu filho tem que deixar a massa descansar. E ela tá cansada de quê, mamãe? Então são coisas que são muito mais importantes para qualquer dinâmica familiar do que um brinquedo que você dê. Então você vai aprender a viver melhor com menos. E aí quando começar a sobrar dinheiro, quando você quitar suas dívidas, que começar a sobrar dinheiro, aí você vai começar, aí sim, a investir. Ai, Fátima, mas eu ganho 2,5 salários, dá para investir? Dá para investir. É claro que o investimento de quem ganha 2,5 salários é diferente do investimento de quem ganha 10.000. Mas você começa a investir, porque a depender de quando você começa a investir na sua vida, breve você vai estar ganhando 10.000 de renda passiva. Né? Por quê? Porque você investiu. Mas isso aí é assunto para outra live. Então, gente, vamos recapitular. A pergunta era: como eliminar os débitos se o meu salário é menor que a minha despesa? Então, essa linda, maravilhosa que vos fala deu o diagnóstico de situação de atoleiro. Né? O que é que você vai ter que fazer? Diminuir a despesa. Para diminuir, você precisa saber onde é que está gastando. Últimas 6 faturas do cartão de crédito, detalha. Tudo aquilo que é supérfluo eu vou cortar. Tudo aquilo que é assinatura eu vou tirar. Tudo que é seguro vai para o espaço.
né? Pronto. Fiz isso no meu cartão de crédito, na minha conta bancária, porque compra no débito é um horror. Guarda o cartão de crédito em casa, certo? O dinheiro da semana vai tirar em dinheiro para passar a semana. Por que isso? É uma das dicas do... Ai, gente, vão lá nos stories, viu? Tem uma série de dicas interessantes. É uma das dicas. Dá em dinheiro. Por quê? Porque a gente chega na padaria com cartão de crédito ou de débito, a gente vai comprar pão. E a gente chega e vê aquele croissant, aí vai aquela focaccia, tem um olho maior que a barriga, compra. Aí vai comprar pão, volta com R$150 de compra para casa sem necessidade. Acabou. Né? Quem tá no atoleiro não pode fazer isso. Tem que comprar pão e pão. Em casa tem manteiga, né? Talvez um queijinho. Dá pra passar. Beleza? É momento de sacrifício? Sim. Então, diminui sua despesa. Fátima, ainda assim não deu. Tem que fazer adequação de padrão de vida. Adequação de padrão de vida é o tema. Transporte, escola, moradia, alimentação. Tem que mudar. Tem que mudar hoje. Tem que mudar já. Né? Já tá no segundo semestre, tá? Pode até esperar o filho terminar o ano, mas já chega, já vai começando a escolher a escola mais barata para ele agora. Já começa a trabalhar a cabecinha dele, vai sofrer, vai, mas ele vai sofrer mais se de uma hora para outra você jogar ele na escola pública, ele vai sofrer bem mais. Por quê? Porque isso não foi trabalhado na cabecinha dele. Então, moradia, transporte, escola, moradia, alimentação. Mudou o padrão de vida. Aí, o contraponto. Baixou a despesa, aumentar a receita. Descubra seus talentos. Eu tenho talento para nada. Não é possível. Deus não botou uma criatura no mundo que não tem talento para nada. Algum talento você tem. Agora, a necessidade ainda não bateu na porta porque você ainda está vivendo um padrão de vida que não é seu. Você está vivendo aí um padrão de vida que não é seu. Se não está sobrando dinheiro todo mês, o padrão de vida não é seu. Então, a necessidade não bateu na porta, mas vai. Vai dar aula, vai cuidar de bebê, vai ser babá, vai fazer bico como garçom, vai fazer bolo de pote, fazer brigadeiro, né? Então vai fazer alguma coisa que ajude você a botar dinheiro dentro de casa. Com controles, claro, né? Se você fizer, vou fazer bolo de pote, sem ter controle do orçamento do seu bolo de pote, você vai pagar para trabalhar. Então, em vez de ser uma receita maior, vai ser outra despesa. Então toma muito cuidado com isso. Beleza. Diminuiu a despesa, aumentou a receita. Agora, céu de brigadeiro. Mas eu tive que mudar a minha vida toda. Bem-vindo ao clube. Muitas vezes a gente muda a nossa vida toda. E é o que eu falei lá atrás. Gente, vamos mudar a nossa vida enquanto a gente pode escolher a mudança que a gente vai fazer. Não vamos deixar que chegue numa situação tal que alguém escolha pra gente. Então, era isso que eu queria trazer pra vocês. Gente, curte, comenta, né? Curte a página, né? Vamos seguindo. Eu tô na série de 6 dicas de planejamento de rotinas no Stories e no Reels, que estão muito legais. E é isso que eu queria trazer pra vocês. Eu espero que tenha ajudado. Eu vou ver se esse vídeo fica gravado ou não. E a partir de agora eu quero que vocês acompanhem, vão lá nas caixinhas de pergunta, façam perguntas, porque toda semana agora eu vou fazer uma live com uma pergunta da caixinha. Tá joia? Então eu vou ficar, o assunto da live vai ser dado por vocês. E eu só posso agradecer a vocês pela oportunidade de estar compartilhando esse conhecimento. E pedir a vocês que compartilhem com outras pessoas, porque tem muita gente precisando de orientação, de planejamento de vida, de planejamento financeiro. Então era isso que eu queria trazer. Beijo grande, ó. Que Deus abençoe vocês todos, sempre e mais.